Peraí, tô começando. Olá, boa noite a todos os colegas. Meu nome é Valmir Basílio do Nascimento, faço parte da diretoria da FEVERESP, Federação das Entidades Veterinárias Regionais do Estado de São Paulo, e hoje irei ajudar na condução da nossa primeira palestra do nosso segundo simpósio de empreendedorismo em 2023. Em nome de toda a diretoria da FEVERESP, gostaria de agradecer a presença de todos em mais um evento online. Quero agradecer antecipadamente aos nossos parceiros que teremos aí durante esse evento, que será a Royal Canin e a Guabi. Lembro que é muito importante prestigiar toda a linha de produtos dos parceiros, assim fortalecendo-os para contribuírem com as federações, com as associações. Quero agradecer a presença das associações co-irmãs e afiliadas da FEVERESP, a Anvor de Osasco, Anvemar de Marília, Anvasb Americana e Santa Bárbara, Sociedade dos Médicos Veterinários da Zona Norte de São Paulo, SMVZN, a MVG-ABC, que é a Sociedade do Grande ABC, Anvejur, que é de Jundiaí, a Clivete, de São José do Rio Preto, Anvip, de Sorocaba, Anverp, de Ribeirão Preto, a MVZVP, que é do Vale do Paraíba, a Anveja, que é de Jaú, e a MMVET, que é a nossa caçula, que é de Mojimirim, Mogi Guaçu, ali da região da Alta Mogiana, e também aos associados da BHV. Gostaria de pedir para que todos deixem seus microfones desativados, a fim de evitar que o som externo possa atrapalhar a condução da nossa palestra de hoje. Seria interessante também que todos se identifiquem aí no chat, dizendo a localidade, enfim, porque temos aqui colegas de todo o Brasil e seria interessante conhecê-los e também mostrar o quanto a FEVERESP já está difundida aí pelo país. Antes de iniciar nossa palavra de hoje, tenho a honra aí de pedir para o nosso querido presidente do CRMV, doutor Odemilson Mocero, fazer a abertura e, em seguida, passo a palavra, então, à doutora Cristina Timpone-Reiter, presidente da FEVERESP, para algumas palavras sobre a nossa federação. Boa noite, Ademilson, fique à vontade. Valmir, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Boa noite, minha amiga Cristina Timpone, grande presidente da FEVERESP e grande incentivadora, né, de todos esses trabalhos que envolvem o associativismo. E meus amigos Felipe Consentini, Gustavo Bonafé, o Renato Sarmento, que está aí, né? Nosso cumprimento ao Luiz Rossini, lá da nossa associação caçula, eu ainda acho que ainda é a caçula, não sei, a de Mojimirim, que vamos estar lá, se Deus quiser, o mês que vem, fazendo visita. Meu amigo Roberto Palestrino, fazia tempo que eu não vi o Roberto, que está aí, tem tantos vídeos, a Karine, né? E parece que até o Lucas eu vi que está aí também. Então, nosso palestrante, Dr. Calais Rosa, meus cumprimentos a todos os participantes do evento que estão aí para assistir um evento importante, né? A FEVERES participando desse simpósio de empreendedorismo, e a gente sabe que coordenar, e eu estou vendo aqui grandes lideranças do associativismo participando desse evento, FEVERESP, né? E a importância dessa liderança para o todo. A gente tem andado muito no Estado, pelo Conselho de Medicina Veterinária, e falado com os colegas através do nosso CRMV Escuta, que a gente implantou nessa gestão, que está indo, graças a Deus, muito bem, com a participação dos colegas, tirando dúvidas. É um debate muito salutar, que tem tido já um bom sucesso e tem muito dos colegas líderes das regionais do associativismo junto com os nossos representantes regionais. É só assim que nós vamos conseguir fazer com que a nossa classe se una um pouco mais, que ela cresça mais e que ela passe a participar de uma forma mais produtiva, inclusive das decisões e das discussões, principalmente, mas também das decisões maiores que as nossas profissões exigem, né? E a medicina veterinária ainda está, a nossa parte, vamos dizer, de termos de participação dos colegas, não indo muito curta, muito pequena.
Basta ver, a gente vê o número de associados, inclusive, dentro do associativismo. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, né? Isso não é de hoje, eu não estou falando só por mim, posso dizer que os ex-presidentes, doutor Francisco, doutor Mário Pulga, também grandes incentivadores do associativismo, e a gente vê que ele vai crescendo, né? A gente está aí juntos nessa, falando toda vez, a Cristina está sendo uma parceira fantástica, junto com a gente, nas regionais, quando a gente vai, com o CRMV Escuta, falando do associativismo, falando da profissão, e é por aí que a gente vai conseguir crescer. Muito importante essa união, vejo a união de vocês, amigos vão se formando no Estado, e a gente precisa realmente, nessa linha, descobrir novas lideranças, novas participações, e os colegas só vão participar a partir do momento que eles ouvem mais e vejam a seriedade que o trabalho é feito com lideranças como vocês. Então, só tenho que cumprimentá-los pela iniciativa que vocês têm, né, dessa doação, né, de vocês com relação a esse trabalho, e convido, na verdade, a parceria, essa união que já tem, né, das associações, FEVERESP, associações, Conselho de Veterinária, sindicato, enfim, todas as nossas entidades se fortalecerem, mas de uma forma coesa, né? O objetivo final é com que a classe cada vez mais seja valorizada e reconhecida pela nossa sociedade, pela classe política. A gente sempre pleiteia muito isso, né? Inclusive a parte política, né? Dentro da classe. Ano que vem nós temos eleição já municipal. É fundamental isso aí, que a gente eleja vereadores, que a gente consiga eleger prefeitos, a gente vai, se Deus quiser, vai fazer algum trabalho nesse sentido, já está começando a fazer, na verdade. Então é isso, nós precisamos estar de forma coletiva, unidos. Nem sempre falamos o mesmo discurso, não tem problema nenhum, é importante a gente participar, e o objetivo é que a gente consiga chegar numa união cada vez maior, porque a classe cresça e a sociedade cada vez mais seja beneficiada, porque ela quer isso. Uma classe forte, mostrar para vocês, a FEDERESP, a doutora Cristina como presidente, e a todos vocês lideranças. É o Valmir que citou e me fez a voz aqui nesse início, meu abraço, é um grande líder também, que eu tenho um grande respeito. Então, parece que tenho um grande respeito a todos vocês. Estamos juntos, gente. Parabéns a todos, parabéns aos participantes. Obrigado, Demilson. Passo agora a palavra à doutora Cristina, lembrando que ela, além de presidente da FEVERESP, ela é presidente da Anvejur, uma das idealizadoras aí desse evento de empreendedorismo. Cristina, a palavra é sua. Obrigada, Valmir. Obrigada, pessoal todo, toda a minha diretoria que está trabalhando bastante para a gente conseguir. Não é fácil ser clínico de pequenos ou consultor ou termos os nossos negócios e ainda nos doarmos ao associativismo. Doutor Odemilson, para mim, é o divisor de águas nos conselhos regionais, doutor. O senhor fez o que muita gente não conseguiu fazer, que é unir os nossos colegas, ir até os nossos colegas que o CRMV escuta e está tendo aí uma condição de ter um panorama da nossa veterinária de uma forma maravilhosa, doutor. Eu agradeço demais o apoio à FEVERESP, porque sei que o senhor realmente nos tem como amigos e o senhor também é muito querido por nós. Eu gostaria muito de falar para vocês que eu não vejo outra forma de sobrevivência hoje da veterinária sem ser através da autoajuda. Se nós não nos ajudarmos, se nós não tivermos uma comunidade, Dr. Caleso vai falar sobre isso, nós vamos perecer aí de problemas psicológicos, de tristeza, de desalento, porque somos muitos e precisamos estar unidos. Eu sempre digo aqui para todo mundo nos eventos também do CRMV Escuta, nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão e, portanto, não há necessidade nenhuma de nos afastarmos, há toda a necessidade de nos unirmos. A FEVERESP foi um sonho de 4 associações da ANVAR, que iniciaram, da MVJUR, a Zona Norte e a Clivete. A gente se reuniu pela primeira vez em 2014 e aqui estamos prontos para crescer o que a gente puder e unir o máximo que a gente puder também. Sejam todos bem-vindos e que Deus nos ajude sempre nas nossas profissões, porque somos os médicos mais completos. Cuidamos dos animais, cuidamos do homem e cuidamos do meio ambiente. Muito obrigada, doutor Odemilson.
Pronto, Cris. Bom, passo a palavra agora, então, à nossa diretora, a querida Karime. Ela vai apresentar aí o currículo do nosso palestrante. Desde já, obrigado por tanto carinho aí com a federação, viu, Calixto? Karime, a palavra é sua. Bom, estão me ouvindo, né? É um prazer enorme, Caleiso, trazer você agora para falar aqui na Feveresp, que outras vezes você já falou aqui para nós, aqui no Vale do Paraíba, em tantos outros lugares que eu já te vi falando, mas que não fui eu que levei, mas aqui no Vale você já nos deu a honra algumas vezes na nossa associação. E é sempre muito bom ouvir sua fala, porque é algo que, como a doutora Cristina falou, você toca, né, nas questões que são o cerne de todos, que são problemas que são cerne para todos nós médicos veterinários. E então a nossa associação, a Feveresp, entendeu que seria muito bom para todos os colegas ter você conosco. Então, vou fazer uma breve apresentação aqui de um currículo muito extenso e muito primoroso. Dr. Caleiso Rosa é médico veterinário graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em ciências, concentração em cardiologia, pelo Instituto do Coração na Faculdade de Medicina da USP. É Master Coach pela International Association of Coaching e autor de diversos capítulos de livros técnicos em medicina veterinária. É criador do canal Core Vet nas plataformas digitais. Então, muito obrigada, Caleiso, e passo a palavra agora, então, para você. Boa noite, oficialmente. Eu que agradeço, Karine, o carinho de sempre, a deferência que você sempre me trata, o Edson também que está com a câmera aberta, meus dois conterrâneos lá de Berlândia. Sempre muito bom revê-los. Carinho com que o Felipe e a Cris me trataram, todo mundo da Feveresp, mais do que eu mereço, inclusive. E pela importância do tema, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento, porque é um assunto de interesse para todo mundo da classe de médicos veterinários, especialmente quando se fala de gestão. Eu não sei quem que está de anfitrião, eu acho que precisa passar para mim para eu conseguir compartilhar a tela. Ah, já consigo. Eu acho que Já está como co-host já. Ah, lá, beleza. O eficiente é assim, ó. Eu estava até com dor na mandíbula aqui de ficar sorrindo tanto, porque só gente simpática falando, eu acabei ficando com dor aqui. Então vamos lá, eu vou passar dessa forma, porque assim eu consigo ver vocês. Quem quiser abrir a câmera, quem está acostumado com as minhas palestras online, aulas e tudo, eu gosto muito de poder ficar olhando para as pessoas. Então vocês que já estão com a câmera aberta, pelo amor do bom Deus, continue dessa forma, para eu poder ir recebendo os feedbacks também, se o que eu estou falando está fazendo sentido, está tocando os corações. Sempre que a gente fala de empreendedorismo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a questão de gestão. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, eu vou abrir um negócio, um hospital, uma clínica, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ampliar, ou quero abrir um serviço volante, isso também é empreender, quero oferecer o serviço da minha especialidade, enfim. A gente precisa aprender a gestão. O ponto é que quando a gente fala em gestão, muitos de nós ainda se lembram apenas de gestão financeira, gestão administrativa, gestão do ambiente, mas se esquece do mais importante. E talvez seja essa uma das questões que algumas pessoas começam errado, porque o primeiro ponto é falar de gestão de pessoas. E quando eu falo de gestão de pessoas, porque são as pessoas que tocam os negócios, não existe negócio sem pessoas. Apesar de que a inteligência artificial está tomando conta de uma série de coisas, está até conseguindo já diagnosticar, e daqui a pouco está diagnosticando melhor do que médico mesmo, melhor do que nós, veterinários, enfim. Mas esse approach, essa questão emocional, eu acho que, não sei se algum dia vai acontecer de conseguir colocar a emoção num robô. Pode conseguir colocar as feições emocionais, mas sentir de fato o que a gente sente, eu particularmente não acredito. Então, o ponto é a gente se lembrar de que, antes de mais nada, quando eu vou empreender alguma coisa, eu preciso gerenciar a mim mesmo.
Porque quando a gente pega, por exemplo, o nosso dia a dia dentro da medicina veterinária, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Só me dá um alô quem está com a câmera aberta, pode ser com sinal de positivo, se está conseguindo transmitir Tá? Beleza. O cenário perfeito que a gente tem para chegar até o burnout. Se a gente trata de complexidade de casos clínicos extremos, a gente tem que aprender a lidar com situações muitas vezes das quais a gente não gosta. Então, por exemplo, conheço uma série de clínicos de pequenos animais que não suportam emergência, mas quando estão lá no dia a dia são obrigados a atender paciente com emergência. Conheço outros que, como eu, não suportam dermatologia, mas eu tive que atender na minha rotina, no começo de carreira, paciente com dermato, e eu começava a me coçar já quando eu pegava um animal cheio de pereba. E uma vez eu cheguei, eu estava fazendo meu estágio obrigatório, eu já atendia. Foi o primeiro caso de dermato que eu atendi, que era uma suspeita de escabiose. E depois acho que não era escabiose nada, porque eu não voltei para o retorno. Eu mesmo comecei a me coçar depois e comecei a usar Scabin, que era o que a gente tinha na época. E acaba que a gente tem que cuidar, não tem como fugir. Às vezes a gente não gosta de endócrino, mas pega um paciente, o cliente cobra, enfim. A gente tem que lidar com desfechos desfavoráveis, porque a gente sabe que na nossa profissão a gente não pode prometer o fim, né? A gente promete o meio, fazer o nosso melhor, mas tem que lidar, tem que lidar com sobrecarga de trabalho, tem que lidar com questões morais e éticas, por exemplo, a eutanásia. Muitas vezes a eutanásia é o único recurso para aliviar o sofrimento do paciente, e a gente mesmo sofre antes disso. Tem que lidar com conflitos éticos, tem que lidar com expectativas desiguais. Quando se fala de tutores, por exemplo, tem que lidar com baixa remuneração. Bota tudo isso com um problema pessoal que muitas vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia, um familiar doente, uma separação, enfim, coisas pessoais com as quais a gente tem que lidar, está pronto o desfecho. E se eu não sei lidar com isso, isso obviamente vai interferir no meu dia a dia de trabalho. O ponto é que a gente não é ensinado a isso, nem na graduação e muitas vezes nem dentro de casa. Algumas pessoas, por conta de uma genética boa, de estímulos bons, aprendem a lidar melhor com esse tipo de desafio, outras nem tanto. E aí chega numa profissão altamente emocional, com a qual a gente tem que lidar com saúde, de um pet que não fala, com um tutor que muitas vezes ele próprio não sabe lidar com questões emocionais e por conta disso mesmo, ele coloca toda essa aflição emocional, ele projeta no pet e, consequentemente, projeta na gente, médicos veterinários. Então, o primeiro passo da gestão é saber como a gente lida com a gente mesmo. E isso não é um privilégio, aspas, obviamente, de países em desenvolvimento. Tem um trabalho do Acvin, portanto, relativamente recente, que foi uma pesquisa que eles fizeram. Aqui, ó, conflitos éticos e ansiedade moral na prática veterinária. Uma pesquisa com veterinários da América do Norte, portanto, países desenvolvidos. Então, eles colocaram para diversos profissionais que eram donos, profissionais que eram empregados, profissionais que tinham especialidade, que não tinham especialidade, cirurgiões e tudo mais. Eles colocaram algumas perguntas bem pontuais e bem importantes. E olha, eu vou citar algumas dessas perguntas e depois o percentual de resposta. Ó. Com que frequência um conflito de opinião com os tutores você tem que lidar na sua rotina? Aí as respostas: nunca, raramente, algumas vezes, sempre ou frequentemente. Daí eu somei aqui sempre, algumas vezes, sempre e frequentemente, para a gente ver o percentual de profissionais da América do Norte que têm esses mesmos problemas de conflitos éticos e morais que nós, 86%. Qual a frequência que você tem sido pedido para fazer alguma coisa na prática clínica que você considera errado? 52% responderam que com uma certa frequência tem que lidar com esse tipo de coisa, ou porque o tutor está pedindo, ou porque o dono do serviço está pedindo, ou porque um colega pediu para ser feito e tudo mais. Obviamente, tudo situações que vão gerando ansiedade, conflitos e tudo mais. Com que frequência você se sente estressado ou ansioso sobre o seu trabalho? 87%. Presta atenção, é um número bastante razoável, considerando ainda que eles não têm tanto a questão financeira.
ou se tem, é num patamar diferente do nosso. É diferente um veterinário norte-americano reclamar por baixa remuneração, é bem diferente de algum de nós reclamando de baixa remuneração. São níveis de baixa remuneração diferentes. Com que frequência você foi pedido para fazer alguma coisa com a qual você não tinha habilidade? Por exemplo, um tutor que pede para você atender um paciente com alteração neurológica, e você fala, já não está mais na minha alçada. Não, mas eu quero que seja você, doutor, porque eu confio em você. Ou então, eu não quero levar no especialista porque eu não quero gastar 57%. Com que frequência você entra em desacordo com outros colegas sobre o manejo do caso clínico, ou que você indicou, que foi indicado para você? Também quase metade dos veterinários que responderam à pesquisa. E aí o cenário, para se tornar ainda mais caótico, eles perguntaram uma outra questão muito, muito importante, ó. E vem cá, você participou de alguma prática, de algum treinamento para você lidar com essas questões éticas e conflituosas na sua carreira? Olha só, nenhum treinamento, 79% deles responderam, nunca participaram de nenhum treinamento. Um treinamento pífio, de 1 a 5 horas, 18%. Ou seja, 97% dos mesmos veterinários que tinham respondido, que já passaram ou que passam frequentemente por esse tipo de conflito ético e moral, nunca tinha sido treinado para isso. E, obviamente, o resumo do trabalho, a conclusão do trabalho é: veterinários se beneficiariam muitíssimo se eles buscassem por esse tipo de treinamento, que é o que a FEVERESP está oferecendo agora. Como fazer, o que fazer, ainda que seja um espaço curto, 1 hora e pouquinho, que a gente está batendo um papo, trocando experiência, mas ainda assim já é um alerta para botar dentro do seu radar que existe maneira de você lidar com esse tipo de dor e que confiar no seu background de vida simplesmente para lidar com isso é no mínimo ingenuidade, porque se a gente tem que fazer uma graduação, fazer pós-graduação, cursos de aprimoramento, congressos para estar sempre nos atualizando sobre as questões técnicas, não dá para achar que o que eu aprendi com a minha vida, com o que os meus pais me passaram, com o que a escola me passou para lidar com tudo isso de estresse, seja suficiente, porque a demanda tem sido cada vez maior. Os pets viraram membros de família, eles não falam. E uma outra questão que eu já disse e reitero, muitas vezes o próprio tutor coloca no pet uma projeção emocional que ele próprio não consegue lidar. Muitas vezes ele próprio não tem relacionamento com outras pessoas ou tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas e acaba projetando isso no animal. Então, quando esse animal fica doente, a gente sabe dentro da nossa rotina a dificuldade de que um animal que não melhora ou que pode chegar a um quadro de óbito, por exemplo, e ele começa a cobrar de você. E aí você não sabe o que fazer, você não sabe como lidar, enfim, junta com todo aquele outro cenário de muitas vezes eu ter um problema pessoal já comigo que já está difícil de lidar, quem nunca? Aí formou o combo completo para a gente não entender como é que gere. O primeiro passo, portanto, é entender um pouco do funcionamento cerebral. E eu sempre trago essa imagem, que ela é uma imagem da figura inteligência emocional do Dr. Daniel Goleman, que foi o primeiro que cunhou esse termo, para mostrar como é que as decisões funcionam. Portanto, as minhas decisões, as suas e as dos tutores, de qualquer ser humano. Tudo que eu capto do meio externo pelas vias sensoriais, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que eu gero a partir do meu próprio pensamento, vai para o tálamo, essa região central do cérebro. O tálamo decodifica tudo isso em impulsos nervosos e vai mandar para 2 lugares no cérebro. Primeiro lugar, amígdalas corticais, amígdala do grego. 2 estruturas pequenas em formatos de amêndoa, uma em cada hemisfério cerebral, que tem a grata função de armazenar a memória emocional de tudo que você já passou na vida, inclusive quando você estava no útero materno, porque as amígdalas são geradas muito precocemente do ponto de vista embriológico, por esta razão antropológica evolutiva. Então pensa comigo, eu estou no útero da minha mãe tem determinadas emoções, isso já é transmitido para mim. E aí, sem que eu saiba, sem que eu tenha consciência, porque o meu córtex ainda não foi desenvolvido, eu já armazeno essas emoções. Resumo da ópera, vê se faz sentido isso para você do ponto de vista antropológico. A Elisa, que é minha filha, tem quase 8 anos,
a primeira vez que ela se deparou com uma aranha, ela tinha 3 anos e meio, criança que cresceu em apartamento. Ela olhou para a aranha, ela já ficou apavorada, já veio correndo para mim. Ou seja, ela não precisou ser picada por um animal para prestar atenção que era um animal peçonhento, violento e etc. De onde vem isso? Dessas emoções que foram sendo transmitidas geração atrás de geração. Então, de novo, tudo que eu capto do meio externo pelas vias sensoriais ou que eu gero a partir do meu pensamento vai para as minhas amígdalas, daí gera um diálogo mental interno. É como se dissesse assim, Laura, da última vez que aconteceu isso foi muito legal. E como essas amígdalas estão muito próximas do eixo hipotalâmico e hipofisário, você vai evocar uma emoção positiva, alegria. Ou então, Glaciele, da última vez que aconteceu isso foi ruim, gera medo. E isso dispara toda uma orquestra que você conhece de liberação de cortisol e adrenalina e tudo mais. Tainá, da última vez que aconteceu isso, nossa, foi... o cara falou mal de você, vai gerar raiva. Ou seja, tudo que eu capto do meio externo ou que eu penso gera primeiro uma emoção. Depois que o cérebro processou essa emoção e que você decidiu o que fazer com isso, é que esta mesma informação o tálamo vai enviar, então, para a área de razão consciente, córtex. Então, você vai deliberar racionalmente sobre aquilo. Então, hashtag faz sentido isso para você? O quanto que a emoção é importante para todas as nossas decisões? E aí a gente pensa, isso é para decisão assim, como que eu faço? Não, todas são todas. Que dose se vai usar da furosemida no paciente com edema pulmonar? Você usa sempre a mesma, embora a dose seja extremamente elástica, de 2 a 8 miligramas por quilo. Por que você usa sempre a mesma? Porque você usou outras vezes e deu certo, ou porque você tem um mentor que falou para você, usa essa dose. Pensa, por exemplo, numa infecção geniturinária. Qual antibiótico você usa? Vem aí 1 ou 2 na sua cabeça, na mesma dose, na mesma frequência, a mesma praça, o mesmo banco, a mesma música. Por quê? Porque gerou confiança, você usou várias vezes, funcionou. Por que o Renato fala, por que, Laura, que você está usando a amoxicilina? É muito melhor você usar a enrofloxacina. E os dois estão certos, não tem errado, óbvio, né? Ressaltando as questões de sensibilidade e tudo mais. Mas a tendência é a gente tomar sempre as mesmas decisões porque eu já decidi emocionalmente, só que eu nem percebo tudo isso. E aí o ponto, o cliente reclama de você, ou você está diante de uma situação que gera medo, ou qualquer coisa que gerou em você. Quando eu entendi este racional, isso mudou a minha vida do ponto de vista de entender pessoas, de me relacionar e etc. Inclusive, primeiro sobre mim, depois sobre os outros. E do que a gente está falando? De autogestão emocional. Eu preciso entender quais são os meus gatilhos, que eu não sei, porque eu não tenho consciência da época que eu estava no ventre da minha mãe, da época da minha primeira infância. A gente não se lembra, a gente vai começar a se lembrar das coisas a partir de 4, 5, 6 anos de idade. Então, quantas coisas a gente passou e ficou ali armazenado em termos de emoção e que eu evoco com gatilhos parecidos sem saber. E aí, por isso é muito importante, quando a gente fala de autogestão, primeiro entender o que é autoconhecimento, que parece muito psicologia de boteco. Autoconhecimento por conta de internet, dos gurus de internet, que acabam falando algumas vezes coisas que não tem nem sentido, mas parece uma coisa de besteira. Não é besteira, é o autoconhecimento que vai propiciar você a colocar uma meta profissional, por exemplo, e saber que você tem que seguir aquela meta, ao invés de ficar aceitando um monte de convite profissional mesmo, que aparentemente vai resolver a tua questão financeira, mas que só vai tirar você do teu rumo. É só com autoconhecimento que a gente conhece isso. Quais são as emoções que eu evoco? As emoções que eu evoco são em que termos de intensidade? São muito intensas. Quando eu sinto raiva, eu tenho vontade de bater na pessoa? Quando eu estou feliz, eu estou muito feliz? Ou quando eu sinto raiva, eu sou assim, ai, que raiva que eu estou de fulano? Isso é autoconhecimento, entender quais são os gatilhos e a intensidade e a proporção emocional que cada emoção é gerada em mim. Por quê? Porque isso facilita muito o negócio. Se eu não estou muito bom hoje, se eu estou mais feliz. Por exemplo, quantos de nós, não precisa levantar a mão, a maioria está com a câmera fechada, mas pelo menos para o seu
para sua autoanálise. Quantos de nós, diante de emoções positivas, quando você está super feliz, você acaba prometendo mais coisas do que você consegue cumprir? Se você tem esse autoconhecimento, o que é melhor fazer? Eu estou muito feliz, é melhor não prometer nada. Para. Sabe aquela história? Vamos sair, vamos marcar de sair? Vamos, qualquer hora a gente conversa. Naquele momento, você é sincero no que você está falando. Vamos marcar? Não, vamos sim. Depois passa, você volta, você se envolve com seus problemas e tudo mais e acaba não cumprindo. Não é porque você é um babaca mentiroso. É porque agora mudou todo o cenário, mudou toda a rotina. Claro, estou trazendo para um cenário mais lúdico, mas isso funciona também para um cenário profissional. E que muitas vezes a gente acaba se enfiando em questões que não precisava pelo fato de não termos autoconhecimento. E daí, aprofundando um pouquinho no autoconhecimento ou autoconsciência, que é a chave de todo o processo da autogestão, a gente precisa entender que a gente navega por 4 zonas emocionais. Ficou um pouco poluído, porque eu tinha preparado para a gente conseguir fazer com animação, mas eu vou tirar aqui as imagens, assim fica mais fácil. Ó. Se eu pego este cenário, eu tenho emoções negativas e positivas no espectro do eixo X e no eixo Y, emoções de alta intensidade e de baixa intensidade. Fica fácil a gente objetivar a questão emocional, que a gente navega por 4 zonas emocionais, no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês e às vezes por anos. Então, quando eu evoco emoções de baixa intensidade, porém positivas, eu estou falando de emoções de renovação. Que emoções são essas? Despreocupação, serenidade, alívio, relaxamento, amor, gratidão, ternura, confiança ou fé. Essas emoções são que propiciam que eu me renove emocionalmente. Isso vai ter impacto numa outra questão, por isso que eu trouxe esse quadrante, para a gente refletir sobre isso. Quando eu vou para umas emoções de espectro positivo, porém de alta intensidade, eu estou falando de emoções de alta performance. Quais? Calmaria, motivação, otimismo, determinação, contribuição, vontade de fazer a coisa. Aquilo quando você descobriu alguma coisa na sua vida que você faz, chova ou faça sol, se você ganhar ou fizer de graça, é o prazer de você fazer. Quando que a gente consegue evocar essas emoções na questão profissional? Quando eu descobri meu papel no mundo, quando eu descobri qual é o meu propósito. Sou eu, por exemplo, dando aula. E eu levei 7 longos anos para perceber que esse era meu papel no mundo, ensinar. Por que eu demorei? Porque meu autoconhecimento era praticamente zero, eu não fui treinado para isso. Eu tive que passar por longos tropeços profissionais para poder me deparar com isso. É isso que me move. Então é mais fácil eu evocar emoções de alta performance, de performance que são as de alta intensidade e positivas. Por outro lado, quando eu olho para os quadrantes à esquerda, eu vejo emoções intensas, porém negativas, de quadrante de sobrevivência. São as emoções de irritação, frustração, temeridade, ansiedade, são as emoções negativas, quando eu engatilho o sistema luta ou fuga. E aqui, você sabe o preço que a gente paga por isso, porque cada vez que eu evoco esse tipo de emoção, eu estou liberando cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina, e você sabe do ponto de vista biológico o que isso cronicamente traz para a gente. Maior possibilidade de infecções virais, baixa imunidade, perde sono de qualidade, você não descansa e a coisa vai virando e virando e virando, a tal ponto que muitos de nós, às vezes, ficamos anos na zona de sobrevivência, e quando a gente vê, a gente foi para a última zona de emoções negativas e de baixa intensidade, que é o burnout. Exaustão, vazio, depressão, é quando daí a coisa já chegou no fundo do poço. Ninguém acorda no burnout, a gente tá aqui primeiro, ó, e não percebe, e tá lutando contra, e achando que acordar chateado para trabalhar faz parte do processo, porque veterinário é assim mesmo, porque veterinário não dá dinheiro, porque cliente é tudo assim mesmo, porque isso que aquilo, porque tá vendo, todo mundo... E você vai aceitando aquilo como normal, simplesmente por não olhar para dentro de si, ou por não reconhecer que existe um jeito, uma maneira de você liberar essa dor em você. E às vezes o jeito é muito mais simples do que a gente percebe. O que é isso? Autogestão.
eu tenho que dar plantão atrás de plantão porque o que eu recebo em cada plantão é pouco. Então eu não posso tirar férias porque quando eu tiro férias eu gasto o pouco dinheiro que eu guardei, então não tem condição, eu estou na fase de ter gás para trabalhar, e aí a gente acaba muitas vezes arrumando desculpas para a gente mesmo. Isso tem um nome na psicologia, chama autossabotagem. Eu já passei por isso. Quando eu comecei a dar aula, que eu me empolguei, que eu dava aula no Brasil inteiro, todo santo final de semana eu estava em algum canto do Brasil, voando de avião para dar aula, voltando na segunda-feira, tinha clínica, daí lidava com toda a demanda que eu não atendi no final de semana, até sexta-feira. Daí eu escutava assim, Calez, você vai entrar em burnout, Calez, você não vai aguentar, Calez, e a minha resposta era sempre a mesma, eu me lembro como se fosse hoje, talvez cuida, porque talvez você esteja passando por isso. Imagina, eu adoro o que eu faço, isso para mim não é trabalho. Ah, o abençoado que escreve na internet assim, com o filhotinho lambendo o rosto dele, o veterinário, daí tá escrito assim, aprenda, faça alguma coisa que você ama e você não vai precisar mais trabalhar na sua vida. Eu fico louco com isso, porque uma coisa é gostar de bicho, ser apaixonado por animal, ser tarado por bicho. Outra coisa é ter a responsabilidade de acertar o diagnóstico, de atender o tutor, de ter a responsabilidade de responder o exame, de cobrar e tudo mais que vem junto com o pacote. Não dá para você se... mas é que eu adoro o que eu faço. Vai nessa. Dá tempo. Você fica aqui, ó, cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina. Uma hora você acorda aqui no burnout. E o ponto da reflexão central aqui é a seguinte: essas emoções negativas, você não precisa se programar para que elas venham. Elas vêm simplesmente porque faz parte do processo antropológico. A gente só conseguiu sobreviver às savanas africanas 70 mil anos atrás, quando tinha tudo para dar errado. A gente, quando virou a chave para o Homo sapiens, tinha uma estimativa que éramos 6 mil. A espécie menos numerosa, menos violenta, menos rápida, tinha tudo para dar errado. Teve que ter algumas estratégias para a gente sobreviver a tudo isso. E uma dessas estratégias foi o quê? Medo e raiva. Emoções negativas que criam um senso de urgência no cérebro. Medo, para eu tomar uma decisão rápida e correr do predador, senão eu virava comida, e raiva para gerar energia para comer atrás da presa para trazer comida para o meu bando. As outras emoções negativas, ansiedade, temeridade, preocupação, tensão, braveza, são filhotes do medo e da raiva. Então, todas as vezes que a gente está evocando qualquer que seja a emoção negativa, por falta de autoconhecimento e, consequentemente, de autogerenciamento, todas as vezes a gente está evocando o senso de urgência. A emoção negativa sempre é muito mais intensa do que a emoção positiva, qualquer que seja ela. Eu sempre dou um exemplo grotesco assim. Você entrou numa loja do shopping para comprar uma calça, o vendedor gostou de você, fala: Cris, você é muito legal, gostei de você, vou te dar R$5 de desconto. Você fica feliz? Fica, né? Ajuda a pagar o estacionamento do shopping, mas é aquela coisa, R$5. A hora que você vai sair para o estacionamento, demorou 1 minuto a mais, e por causa desse 1 minuto a mais, você tem que pagar R$5 a mais de estacionamento. Você fica, puta, qual emoção é mais intensa? Você ficou feliz com o desconto de R$5 ou ficou brava com ter que pagar R$5 a mais? Todo mundo ficou mais bravo de ter que pagar a mais do que com o desconto que recebeu. Podia ser 10, podia ser 20, podia ser R$50. Emoção negativa sempre é muito mais intensa. O cérebro cria aquele alarme. Pé, pé, pé. É o coleguinha que está falando mal do teu serviço, que está estimulando um tutor a processar você. É um diagnóstico que você não consegue acertar. É um tutor que está reclamando do teu serviço. É um laudo que não chega do laboratório, você está sendo cobrado por conta disso. É o boleto que você não tem dinheiro. Enfim, da mais branda a mais intensa. Por conta disso tudo, é que as nossas distrações, se você parar para perceber, elas são emocionais. Quando que você não está conseguindo trabalhar direito? Quando você está passando por algum problema. Quando você não consegue se concentrar num artigo científico que você está lendo, tentando lá se desdobrar para aprender uma técnica nova. Quando você tem distração emocional. O ponto aqui é o seguinte: quando a gente pega, vou tirar a imagem de novo para ficar melhor. Os quadrantes do foco, que quando a gente acha que foco é só aquele foco de ficar concentrado em alguma coisa, não é. A gente também navega por 4 zonas de foco.
desde o distraído até o absorto, que é quando você está absolutamente compenetrado no que você está falando, desde aquele foco estreito que você está ali, ou num foco mais abrangente, que é aqui no eixo Y. Então, um foco absorto, que você está absolutamente concentrado, mas de forma ampla, é o foco contextual, que é o foco divertido, metafórico, criativo. Olha aqui, intuitivo, o processo intuitivo, aquele mesmo. Quem já tem alguns anos de mercado, como eu e alguns de vocês, a gente passa por isso direto. Um tutor liga, ele mal começou a falar com você o que é, vem o diagnóstico na sua cabeça. Piometra. Aí você vai atender a paciente, nossa, era piometra. Você entra atrasado na clínica, oi, tudo bem? O tutor está lá, você olha rapidamente, vem na sua cabeça. Dermatite, não sei das quantas, você vai chegar lá, é aquele diagnóstico. Não acontece isso com a gente? Isso se chama intuição. Para quem acredita em Deus como eu, você pode colocar o nome de voz de Deus, voz dos anjos, enfim. Mas você também pode chamar de intuição e isso dá para ser treinado. E eu já vou dizer como. Mas você já sabe que é esse foco aqui. A gente também navega pelo foco da zona estreita e absorto, que é o foco tático. Esse sim é o foco metódico. É aquele quando você está tentando estudar um capítulo de livro, você está tentando se concentrar especificamente numa tarefa. É o foco tático. Quando, por outro lado, você vai para distração, num foco estreito é o foco míope, reativo. É aquele que você fica brigando. Fico tentando ler um artigo, de repente você se distrai, vai para a rede social, de repente você se distrai, não, deixa eu pegar uma água, você não consegue ficar ali focado. E por último, a última zona é a da distração ampla, que é o foco disperso. Aí você está completamente aéreo e difuso. Agora, quando eu entendi isso, eu fiquei pasmado. Pasme você também ou não, dependendo se você já entendeu onde eu quero chegar. Como é que eu faço para estimular esse foco criativo, metafórico? Como é que eu faço para estimular esse foco metódico e analítico? Como é que eu faço para fugir desses dois focos à esquerda? Deixa eu te falar, aquela zona emocional é a que impacta na zona de foco. Aí entrava a sequência das figuras, mas eu volto a dizer, não tem importância. Aquele foco, aquela zona emocional de renovação, amor, gratidão, fé, ternura, tranquilidade, serenidade, despreocupação é o que vai te dar o foco contextual. Não é à toa que quem é mais otimista e consegue evocar essas emoções, consegue ficar relaxado mais tranquilamente e mais frequentemente, aparece para ele a resposta de um problema do nada. Você só consegue isso se você estiver numa zona emocional de relaxamento. Ora, sabendo disso, eu te convido agora a assumir um compromisso consigo mesmo. Ou seja, se para eu melhorar o meu processo intuitivo e meu foco criativo, que vai me ajudar na gestão do meu negócio, que vai me ajudar nos meus diagnósticos, que vai me ajudar o pessoal a partir das instituições que eu estou trabalhando, então o que eu tenho que fazer? Assumir compromissos onde eu vá sentir isso aqui. O que você faz que te deixa aliviado, relaxado, despreocupado? E daí entra seu compromisso. O lazer de final de semana, ter um hobby, descansar, enfim, passear com seu cachorro, viajar, é isso aqui, ó, que tem que virar compromisso. E se não, é por isso que eu chamei de autossabotagem. O que você faz para ter confiança e fé? Qual é a tua crença? Você se coloca diante de Deus? Você tem feito isso com certa frequência, como você deveria fazer? Você tem evocado amor e ternura? Ou você fica esperando as pessoas dizerem para você como você é legal, como é legal estar perto de você? Essa ação parte de você? Eu te amo, meu bem, como é que tá? E como é que estão as coisas? Eu tô com saudade, eu vou aí te ver. Você estimula isso em você? À medida que você tomar ações práticas no seu dia a dia que te ajudem a evocar emoções da zona de renovação, eu posso te garantir, porque não fui eu que estudei isso, não tirei isso do meu nariz, isso é absolutamente científico, que você vai começar a evocar o foco amplo, intuitivo, metafórico. Da mesma forma que para você evocar o foco da zona tática, aquele foco de ficar concentrado, conseguir ficar ali, você precisa evocar as emoções da zona de performance.
desafio, engajamento, otimismo, curiosidade, etc, etc, etc. Por exemplo, o que eu faço que me acalma? E as pessoas riem de mim, mas eu sei que eu funciono assim, então eu faço. Quando eu vejo que eu estou começando a ficar estressado, eu sento para montar a aula. Daí eu pego aqui, deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar o fundo desse slide para ver como é que ele fica, deixa eu mudar esse tipo de letra. Cara, isso me acalma. Vou fazer o quê? Cada louco com a sua mania. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Eu abro o meu computador e fico ali mexendo para não ficar no estresse, na pilha de estar voando. Eu voo sempre. Então, eu descobri isso. Você precisa descobrir você. O que que você faz que te acalma, que te deixa motivado? Eu gosto de ler sobre inteligência emocional, então eu fico lendo. Hoje mesmo estava tarde aqui lendo, preparando. Como é que eu vou falar? Daí eu leio uma coisa, meu cérebro vai buscar uma outra coisa daquele livro para fazer o link. Nossa, isso começa a me deixar num engajamento, numa motivação. Puta, eu vou falar isso. Deixa eu preparar aquele slide. E aí eu vou evocando as emoções desta zona de performance. Por quê? Porque eu sei que meu foco tático depende disso. Por outro lado, se eu não presto atenção nesta autogestão para gerenciar essa crise interna, invariavelmente eu vou evocar essas emoções de preocupação, medo. Quem não tem preocupação? Quem não tem problema e não está passando por um turbilhão de coisas pessoais e profissionais? Só que se eu deixo isso aqui, eu acabo na zona de foco reativo, eu não consigo fazer nada. Eu tento parar para resolver um problema aqui e não consigo me concentrar, eu fico brigando, custa muito mais, o gasto de energia é muito maior. E por outro lado, se eu não presto atenção e entro nesta zona emocional do burnout, eu acabo na zona de dispersão. Isso é fato. E aí entra essa questão. O que é isso? Autogestão. Autogestão é o segundo pilar da inteligência emocional. Ela depende do autoconhecimento. Mais uma vez, como é que eu vou tomar ações que me façam evocar emoções das zonas de renovação e performance? Eu preciso conhecer. Eu preciso saber como é que eu evoco cada uma dessas emoções. Então, sem autoconhecer e me conhecer, eu não consigo me gerir. Eu só vou me gerir dessa forma. E aí entra uma outra questão muito, muito importante, especialmente em tempos de internet, que eu vejo muitos gurus de internet dizendo o absurdo de que você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Eu olho aquilo, eu fico assim, será que eu respondo? Mas eu não vou responder, deixa quieto. Mas isso é uma bobagem do ponto de vista científico, porque eu quero ver você manter disciplina por bastante tempo sem ter motivação. Não existe isso. Você precisa de motivação, porque é justamente a motivação que vai fazer você conseguir evocar as emoções que você precisa. E como é que você consegue motivação? Gerindo as suas emoções. Então, peraí, eu estou percebendo que eu estou entrando numa zona de sobrevivência, eu estou ficando preocupado, com medo, tenso, bravo e etc. Tudo bem, eu reconheço que eu estou dessa forma e está tudo bem quanto a isso. Mas logo eu vou fazer alguma coisa que me coloque na zona de performance ou de renovação. Para quê? Para me manter motivado. Porque sem motivação não tem trabalho. Isso também não fui eu que falei. Isso é uma lei antiga da psicologia, por isso que eu não tenho medo nenhum, nem pudor nenhum de dizer que é uma grande bobagem dizer que você não precisa de motivação, você só precisa de disciplina, porque esses dois psicólogos que descreveram isso há mais de 100 anos, é uma lei de Yerkes Dodson. Yerkes Dodson foram os dois psicólogos. O que eles descreveram? Eles descreveram como funciona o eixo hipotalâmico e hipofisário sem saber que eles estavam fazendo isso. Calcula a genialidade dos caras. E descreveram o que o desempenho, como que o desempenho varia em função do estresse ou da ansiedade. Porque a gente acha que ansiedade e estresse são coisas sempre negativas. Não são. Vou explicar como. Então, é uma curva de sino invertida. As pessoas variam em termos de desempenho do tédio à angústia ou ao burnout. Como assim? Se a minha ansiedade está muito baixa, se o meu estresse está muito baixo, o meu desempenho também é baixo. À medida que a minha ansiedade vai aumentando, eu vou aumentando o meu desempenho. Falando de uma outra forma, para eu melhorar o meu desempenho, eu preciso de uma certa secreção de cortisol e adrenalina. Hashtag faz sentido isso para gente, que é médico. Se eu não tenho cortisol e adrenalina sendo distribuídas no meu corpo, eu não vou performar. Não tem como performar.
Eu preciso de um certo grau. Quando está num grau normal, ok, é aqui, ó, o desempenho normal. No entanto, se eu começo a aumentar a secreção de cortisol e de adrenalina por conta das emoções das zonas de luta ou fuga, sobrevivência ou burnout, o meu desempenho volta a cair. Então é sempre o equilíbrio que a natureza nos pede. Fez sentido isso para você? A gente olha aqui, ó. E o hipocampo, que é uma estrutura que está bem próxima ali do eixo hipotalâmico hipofisário, que é ele que transforma as nossas memórias de curto prazo em longo prazo, ele tem muitos receptores de cortisol. Então, o nosso aprendizado ele é dependente do cortisol. Só que se esse cortisol aumenta demais, ele vai saturar os receptores do hipocampo. E aí a gente começa a esquecer, não ter tanta concentração e tudo mais. E esse estado aqui, que é o estado máximo do desempenho, ele é chamado de flow. Talvez você já tenha ouvido essa expressão do inglês fluxo, que também foi resultado de um trabalho de um psicólogo húngaro-americano. Tá o nome dele aqui, não sei se dá para ler, eu escolhi uma letra meio cinzenta no fundo preto, porque eu achei elegante, mas eu não sei se ele ficou visível. Dá para ler? É praticamente ilegível, né? O nome dele eu tive que botar no áudio do Google lá para soletrar. É Mihai Csikszentmihalyi. Esse cara é vivo, tem vídeos dele no YouTube. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu recomendo, inclusive, que você coloque no YouTube Teoria do Flow. Já vai aparecer o nome dele lá. É um senhor de barba branca, bem querido, com sotaque diferente. E ele explica como é que foi a pesquisa dele que levou a esta teoria, que é a teoria do flow. Então ele trabalhou com mais de 8.000 pessoas ao redor de todo mundo, desde guia turístico do Himalaia, enfermeiro, neurocirurgião, professor, com todo tipo de profissional. Ele dava um bip para esses caras. Lembra do bip, Edson? Lembra? Tocava, você saía correndo com a ficha de orelhão lá para ligar e tudo mais? Se contar isso para a geração de hoje, eles não acreditam. Ele deixou esses caras com um bip. E esse bip tocava de tempos em tempos durante o dia. E essas pessoas tinham que anotar e escrever o que elas estavam sentindo e o que elas estavam fazendo, para ele fazer a associação depois. O que ele percebeu? Então, o gráfico está em inglês, mas ó, é o desafio em função da habilidade. O que é o flow? É quando você está sendo bastante desafiado, então, desculpa, quando a habilidade é muito alta e o desafio também é muito alto. Então agora você vai pensar, convido você para se provocar um pouco. Qual atividade da veterinária que você se sente desafiado, mas que você sente muito prazer porque você desenvolveu a habilidade em fazer? Para alguns é cirurgia, para outros dermatologia, para outros clínica geral, enfim, para outros a paciência de lidar com o tutor, o que quer que seja. Para mim é falar, ensinar. Se ensinar sobre um assunto, como é que eu vou transformar aquilo de uma forma complexa? Se você, por outro lado, tem pouco habilidade numa área, mas é muito desafiado, daí você vai fazendo os cruzamentos. É a área da ansiedade extrema. Então, por exemplo, eu chegava para mim, paciente com um caso ortopédico, eu ficava aqui assim, ó, habilidade zero. Meu Deus, eu vou fazer o quê agora? Eu não sei fazer uma tala, eu não sei fazer nada. Eu já começava a suar. Por outro lado, se o desafio é muito baixo aqui e a habilidade é muito alta, você fica variando entre o tédio e o relaxamento. É quando você está na chamada zona de conforto. Você não tem mais desafio. Essa área é a área que 30% apenas das pessoas, de acordo com a pesquisa de 8.000 pessoas, chegam. Isso é muito triste, porque isso quer dizer uma coisa bem básica. Se você não se vê nessa área do flow, que eu já vou te dar as características dessa área do flow, é porque você ainda não descobriu o seu propósito, o seu papel no mundo. Tá tudo bem com isso. Eu mesmo descobri já mais velhinho. Mas descobri. É uma luta do autoconhecimento. Existem estratégias, cursos e tudo mais para você buscar, porque isso aqui, esta área do flow,
É exatamente esta área da zona emocional que você está sendo desafiado. É o que você está fazendo aqui. O que está acontecendo do ponto de vista logístico na sua mente, no seu corpo, quando você está no estágio do flow? Esse aqui é o Mihai Csikszentmihalyi. Essa é uma foto que eu bati da palestra dele do YouTube. É muito legal a palestra. Ó, são 7 pontos. Senso de êxtase, você se sente fora da realidade, você tem metas claras do que você está fazendo naquele momento. São ações factíveis que você sabe que você dá conta, mas você se sente desafiado mesmo assim. É a serenidade, você esquece. Não é por você que você está fazendo, é pelo outro. Você está colocando a serviço do outro aquilo que você tem habilidade de fazer e que estão te desafiando para fazer. É o que te dá a paixão, a motivação para fazer. Você perde noção de tempo, você não sabe se é noite, se é dia, se você comeu, se está com fome, você continua engajado ali. Você tem uma motivação intrínseca. O fluxo vale por si só. Motivação intrínseca. Tá vendo como você precisa de motivação? Não dá para botar só na conta da disciplina, senão você nunca vai entrar nesse estágio do flow. Invariavelmente você vai fazer um burnout se você contar só com a disciplina. É quando você está completamente focado. Tá, vamos colocar isso dentro de um ponto profissional. Como é que eu faço isso na minha empresa? Como é que eu faço isso na minha clínica? Comigo mesmo? Me ajuda aí. Eu não. Quem ajuda é o Daniel Goleman. Ó, você precisa ajustar as exigências à capacidade da pessoa. Se você é gestor, é nisso que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção nas pessoas, nos colaboradores ali, desde a faxineira até o cirurgião que você chama, até o volante que vem para te ajudar no exame diagnóstico, enfim. É isso aqui, ó, ajustar as capacidades, as exigências à capacidade da pessoa. Fulano é bom nisso, mas não é bom naquilo. Não adianta eu pedir para ele e esperar que ele vá fazer aquilo no qual ele não é bom, porque senão você está colocando ele numa zona emocional de gatilho. É treinamento. É contratar treinamento para você e treinamento para os seus colaboradores. Treinamento de que tipo? Desse tipo, de inteligência emocional. Só para você saber, só um parênteses, a Starbucks, quando ela resolveu ampliar a rede de lojas, ela tinha 6 lojas nos Estados Unidos. Eu estava lá nessa época. Foi a primeira vez que eu conheci a Starbucks. Eu não conhecia e eu adoro café. Ah, vamos tomar um café. Me levaram lá. Hoje eles faturam mais de 50 bilhões por ano ao redor do mundo. É um negócio gigantesco. Quando eles planejaram essa expansão mundial, o que eles treinaram nos colaboradores deles? Este tipo de treinamento. Dispor o cara a situações para ver no que ele era bom, no que ele podia fazer, como é que ele podia prever a demanda emocional de um cliente que chegava, que já estava com pressa, como é que ele sabia para interpretar rapidamente. Quem está com a câmera aberta aí, você gosta de café? Já tomou Starbucks ou não? O que é a primeira coisa que o colaborador da Starbucks faz quando você chega lá no caixa? Primeira coisa. Qual é o seu? Nome. Qual é o seu nome? Acabou aí. Ele escreve o teu nome. Por quê? Porque isso vai agilizar o processo, porque quando você escuta teu nome, você se sente em casa, você vai conseguindo uma relação mais próxima e tudo mais. Aí eles são treinados assim, eu te convido a fazer o teste. Chega um dia numa loja Starbucks cheia de pressa. Oi, por favor, eu quero. Já vai com o café na sua cabeça e pede. Ele vai te atender rapidinho e já mandar para o outro. Outro dia você chega numa outra loja e fica assim, o que você sugere? Estou aqui pensando, qual que é o que tem de mais novo agora? Porque sempre tem alguma coisa nova. O que está vendendo mais? Eles são treinados para tratar esse cara que chegou, pediu, ele está com pressa, ele está te dizendo, senso de urgência. Trata esse cara conforme ele quer ser tratado. E ele está treinado para atender esse outro, que chama, conversa, que quer papo, para responder a demanda emocional desse cara. Eles conseguiram ampliar as redes para todos os países do mundo, praticamente, faturando essa bagatela que eu mencionei. Além do treinamento, você tem que intensificar a capacidade de concentração, a sua própria, e dar para os seus liderados também. Ferramentas que ajudem a focar a atenção. Então, conhecer o seu liderado, isso eu faço nos treinamentos de equipe que eu ofereço. Quando eu começo a perceber
fulano tem um determinado perfil comportamental, ele precisa de atenção, mas ele tem um perfil que não é muito atento, isso é fácil pelos testes que a gente faz. Eu falo para o gestor, coloca um reloginho lá para ele e começa a falar para ele, ó, você tem tanto tempo para fazer isso, esse reloginho vai te ajudar, coloca um papelzinho para ele anotar as coisas. Ferramentas simples para esse cara entrar no estado de flow, para ele ter prazer de fazer o que ele faz. Para vocês saberem, uma pesquisa do Instituto Gallup nos Estados Unidos, que eu acredito que a maioria de vocês conhece, que é um instituto seríssimo e faz pesquisas relacionadas a ambiente de trabalho. As empresas que têm alto desempenho, elas têm, em média, 10 colaboradores engajados contra um não engajado. Essa letra acho que não ficou muito legal também. Vocês percebem que me acalma, mas às vezes eu não sou muito feliz no tipo de letra que eu escolho. Mas me acalmou, então tá valendo. E as empresas de baixo desempenho, elas têm, em média, 2 colaboradores engajados para um não engajado. Olha a diferença do que faz o desempenho da empresa. E a empresa, no caso, pode ser você, se você for autônomo, se você oferece serviço volante, pode ser você, se você trabalha para um hospital, para um serviço e etc., porque para você ter chance de melhorar, você precisa pensar primeiro em você, ou se é sua empresa mesmo. E aí vamos entender outras técnicas que a gente tem que usar, e para entender isso, a gente tem que entender as diferenças do córtex pré-frontal esquerdo, que é esse amarelinho aqui, para o córtex pré-frontal direito. Não sei se dá para ver a imagem, mas são 2 hemisférios cerebrais vistos de cima. Quando a gente ativa sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, algumas pessoas são abençoadas de sinapsear mais por aqui, são pessoas que se recuperam mais rápido de emoções negativas. São pessoas que não entram tanto na pilha dos problemas. Elas têm mais sensações de realização. Elas têm mais sensações de prazer. Elas conseguem evocar mais emoções dos 2 quadrantes à direita, zona de renovação e zona de performance. Em contrapartida, quem tem biologicamente mais sinapses no córtex pré-frontal direito é quem está mais ligado às amígdalas corticais, as estruturas que armazenam as nossas emoções. São pessoas com maior tendência à ansiedade, têm uma recuperação mais lenta. Eu quero dizer para vocês que isso não é o fim do mundo. Prazer, eu tenho mais sinapses no córtex pré-frontal direito. Agora, sabendo disso, isso gera um compromisso comigo mesmo, para eu ficar atento a esse tipo de coisa. Isso também foi fruto de uma pesquisa de um psicólogo americano chamado Richard Davidson, da Universidade de Chicago. Ele conseguiu desenvolver o set point emocional. Então, ele tem um teste que ele aplica nos pacientes, que para dizer se esses pacientes sinapseiam mais no córtex pré-frontal esquerdo ou no direito. E o tipo de curva também é uma curva, um sino virado para baixo. Então, ela é igual a outra, porque o comportamento é igual. Então, as pessoas que têm mais sinapses no córtex pré-frontal esquerdo, elas recuperam mais rápido. As pessoas que têm mais sinapses no córtex pré-frontal direito, elas são mais ansiosas. E as pessoas normais? Tem momentos do dia que ficam flutuando para lá e para cá e está tudo bem. Eu me lembro muito do meu pai quando eu falo dessa aula, porque meu pai sinapseava muito aqui, biologicamente. Eu me lembro dele, ele era extremamente otimista, não, a gente vai conseguir, vai dar certo. Ele não ficava muito tempo nos problemas, ruminando muita preocupação e tudo mais. E eu acredito que você esteja nesse momento um pouco curioso, né? Será que eu tenho mais para o lado esquerdo ou para o lado direito? Aí são 3 perguntas básicas que te ajudam a entender tudo isso. Primeira, quão rapidamente você se aborrece quando algo foge do seu controle? É rápido? Você é mais explosivo ou você fica mais de boa? Demora muito para te tirar do sério? Quanto tempo você leva para digerir as emoções negativas? Se é aquela pessoa que consegue bloquear um pensamento negativo e já vai para um positivo, já toma uma ação, ou você fica com aquele bolo ruminal assim que sobe, depois desce de novo, daí você está lá fazendo uma vacina, daí você se lembra daquela briga, daí o troço volta de novo. E qual costuma ser a sua intensidade emocional?
Quando você está com raiva, você quer matar alguém. Quando você está triste, tem uma nuvem negra em cima da sua cabeça, você quer a morte. Quando você está feliz, você está explodindo. Ou a sua intensidade emocional, ela navega com uma intensidade menor. Se você está ligado no assunto, você já percebeu que as pessoas que sinapseiam mais no córtex pré-frontal direito, elas se aborrecem mais rapidamente, elas levam mais tempo para digerir emoções negativas e são mais intensas do ponto de vista emocional. O contrário é verdadeiro. Se você não se aborrece rapidamente, se você consegue se livrar logo de emoções negativas e navega por emoções de forma não tão intensa, você está sinapseando provavelmente mais para o córtex pré-frontal esquerdo. E se você está no meio termo ali, está tudo bem. E não é a morte, porque temperamento não é destino. Basta que você busque pelo autoconhecimento e entenda o que você tem que fazer. Algumas situações funcionam para todo mundo. Por exemplo, meditação, que não tem nada a ver com religião, que é você parar, focar o seu pensamento em alguma coisa que você escolheu, pode ser na respiração, pode ser no seu corpo, e daí existem diversas meditações guiadas no YouTube. Você pode procurar lá que mais você se identifica. Ah, mas eu não consigo meditar. Por quê? Ah, porque eu começo a pensar em alguma coisa, quando eu percebo, meu pensamento divagou. Isso é a meditação. Perceber que o teu pensamento divagou e trazer ele de volta. Aí ele foi buscar aquele boleto que você esqueceu de pagar, você traz ele de volta. Daí você vai buscar aquele paciente que não está melhorando. Nossa, não deu retorno daquele momento. Traz ele de volta. Esse movimento de você focar o teu pensamento no que você escolheu, perceber que ele divagou e trazer ele de volta é a mesma coisa que ligar e desligar disjuntores no cérebro e que vão fazer você ficar mais atento ao momento presente. Reduz a ansiedade. Ansiedade, emoção da zona de sobrevivência, desse quadrante aqui, da associação de medo com antecipação. Agora, o que mais você precisa fazer? Outra coisa que comprovadamente funciona para todo mundo, oração. Estudos de Harvard, não estou falando de gibizinho de boteco, não, estou falando da revista de Harvard, de que oração ajuda pessoas no tratamento com quaisquer transtornos psicológicos e psiquiátricos, incluindo burnout, porque libera áreas do cérebro. E você reduz a ansiedade também. Exercício físico é outra coisa que funciona para todo mundo. Enfim, o que você precisa fazer para se manter navegando nas zonas de renovação e de performance, para você conseguir gerenciar a maior empresa que você tem, que não foi você que fundou, que é você mesmo, e que, portanto, você vai responder algum dia para alguém desta empresa, de como você a gerenciou. Então, enquanto a gente vê muitos colegas, assim como naquele estudo do Akvin, buscando só por habilidades técnicas, que são as hard skills, eu preciso ser bom em cirurgia, eu preciso ser o melhor em cardiologia, eu preciso ser o melhor em dermato, eu preciso ser o melhor nisso, naquilo e naquele outro, a gente também tem que começar a buscar pelas soft skills, que sustentam tudo isso. Se eu não tiver esse fundamento, o resto não tem sentido para a minha vida profissional. Aí vira uma outra questão, ó. O autoconhecimento, que é o primeiro pilar, que vai me ajudar a alimentar o autogerenciamento, que depois, então, que eu olhei para dentro de mim, eu consigo olhar empaticamente para outras pessoas, que é a empatia, o terceiro pilar, para daí desenvolver o processo de liderança, processo de trabalho em equipe, o processo do corporativismo que vocês brilhantemente estão fazendo e trazendo para os veterinários do Brasil, vocês que estão aqui com as câmeras abertas, que é um trabalho em equipe, exatamente isso. Se alguém tiver pergunta, eu estou à disposição. Eu acho que eu falei dentro do tempo, né, Karime? Volta aqui para me dizer se eu fui obediente ou não. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, na falta de uma eu tenho duas.
Esses assuntos de desenvolvimento profissional e etc., eu faço neste canal aqui, Caleis_Rosa. Tem YouTube, tem Instagram e tem Facebook. E para quem gostar de cardio, esse é outro canal aqui. Aqui eu falo só de cardio. Meu WhatsApp pessoal. Aí eu quero agradecer a Karine mais uma vez, que sempre me trata com muita deferência, o Felipe, que foi todo mundo muito legal, a Cris, enfim, todo mundo que entrou aqui, a Tainá, que eu já conheço também, o Edson e a vocês que participaram, ficaram aqui. Eu fico muito, muito feliz. Quem puder abrir a câmera agora, eu queria tirar uma foto aqui das três. Daí eu mando para a Karine também, só que eu vou postar, então se você abrir a câmera, significa que você autoriza a minha postagem. Vamos lá, são 3 telas, no 3, 2, 1, se alguém quiser mais abrir. Aleis, vamos na chantagem. Quem não abrir câmera não concorre a prêmio no final do simpósio, tá? Boa, Valmir, Depois boa. das 4 palestras. Então Esse é o precisa estar nosso tesoureiro, presente. Boa. Aí a gente sabe quem estava presente aqui Quem também, que estava tá lá, presente. começou, tá dando certo, ó, Valmir. Aí, ó. Por isso que a equipe tem que estar cada um no seu lugar, né, Caleza? É claro. O tesoureiro foi preciso agora. Então vai, são 3 telas aqui, 3, 2, 1, a primeira tela. Espera aí que eu preciso passar aqui para o WhatsApp aqui, vamos lá. Segunda tela. 3, 2, 1. Não perca a imagem. E a terceira tela. Valmir, daí eu te passo então as telas para você ver aí quem estava Isso. para auditar. No final do simpósio a gente faz a lista de chamada, ver quem esteve aí sorrindo aí na tela. Tô rindo, é. Tem que fazer cara de Para sorriso, né? receber tanta informação útil assim, tem que estar sorrindo. E tem que, para evocar as emoções da zona de performance. Aí, ó, tá vendo? Exatamente. Eu já fiquei feliz que eu nem saí para chorar no meio da palestra, Caleza, tá vendo? Tá lá, tá vendo? Já foi bom. Bom, antes das considerações finais aí do Caleison, quero agradecer a presença de todos. Quero enviar aí um grande abraço em nome de toda a diretoria da FEVERESP. Quero enviar um grande abraço e os parabéns aos amigos e co-irmãos da Sociedade dos Médicos Veterinários da Zona Norte pela inauguração oficial de sua sede própria amanhã. Legal. Parabéns aí, Sociedade dos Médicos Veterinários da Zona Norte. Grande empreendimento. Quero também convidar a todos que amanhã a gente inicia um simpósio online aqui pela Anvar de intervenções cirúrgicas do trato urinário. Tá? Quem quiser participar, já que todos que estão aí são coligados a alguma co-irmã, é só entrar em contato com a sua associação, que terá o contato e a palestra será free para os associados de co-irmãs aí. Caleison, sensacional suas palavras, como sempre. Você sempre sensacional mesmo. A gente está recebendo muitos elogios aí no chat. Que bom. Agradecer aí e você faça suas considerações finais aí. Eu quero agradecer também a todo mundo, ao empenho de vocês de trazer esse tipo de assunto, que é muito importante. Aliás, eu considero que seja igualmente importante aos assuntos técnicos e que, graças a Deus, têm sido lembrados. A gente precisa tomar atitudes mesmo, porque são muitos colegas que não sabem, né, que existe um caminho aí para trilhar, para resolver essas dores que a gente tem. De burnout, de querer largar a profissão, de ficar frustrado e tudo mais. O que naturalmente aumenta até o risco da gente errar diagnóstico, processos e tudo mais. Então, assim, é a base do funcionamento, é a neurobiologia, como funciona o nosso cérebro, o processo de tomada de decisão. É um assunto pelo qual, desde que eu comecei a estudar, já tem 7 anos, eu me apaixonei porque eu estava em pré-burnout quando eu fui buscar essa solução. E eu falei, puta, eu não consigo guardar só para mim isso.
Eu preciso levar para outras pessoas. E daí eu quero agradecer também a Karime, especialmente. Eu agradeço a todos, mas especialmente a Karime, porque ela também demonstra, além do carinho por mim, ela demonstra uma preocupação muito grande também aqui na nossa associação regional, enfim, que ela está sempre envolvida e sempre pedindo esse tipo de assunto também, e agora trazendo, né, podendo ampliar tudo isso, a Karine e ao Edson. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Foi um prazer enorme, estou à disposição, sempre que precisar podem contar comigo. Valeu, Caleso. Obrigada, De- Caleise, muito bom. Cristina, você quer fazer alguma consideração aí? Você, que é a presidente, Felipe, que é vice, querem falar alguma coisa? É só Vou ver se o agradecer. pessoal não tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar, né, sobre a palestra. Acho que o pessoal está bem. Acho que foi impactante, Caleza. As perguntas virão amanhã. É, Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Como que você enxerga a questão das redes sociais nesse processo de autoconhecimento e também da educação? Porque a gente tem uma dificuldade maior hoje em dia para educar frente às opções aí de distrações. Então, eu queria saber sua opinião. Tainá, maravilhosa pergunta. Tem diversos aspectos que a gente pode abranger. Eu não sei exatamente ao que você está perguntando, mas se for ao autoconhecimento e tudo mais, é primeiro entender qual é o seu perfil de comportamento, porque tem pessoas que são mais propensas a não ter foco e querer fazer tudo ao mesmo tempo e etc. O que as mulheres costumam dizer que a gente consegue, não sei o quê, os estudos dizem que não. Cada vez que a gente foca em mais de uma coisa, nenhuma delas sai bem feita. Então a gente está sempre perdendo foco em alguma coisa. Algumas pessoas são mais propensas a isso, outras conseguem ficar mais focadas. Então depende um pouco de perfil comportamental, depende do momento de vida que você está. E também tem a questão que a gente tem que cuidar, que é assim, ninguém posta os tombos que leva, né? Ou se posta em formato de meme. Então a gente começa a ver rede social, tá todo mundo bem casado, viajando, feliz e contente. Você vai, pô, só dá ruim comigo, não é possível uma coisa dessa. Então, se você está num processo de não entender, ou se você já está mais tempo evocando emoções dos quadrantes à esquerda, emoções de sobrevivência ou emoções de burnout, ficar vendo isso o tempo inteiro, além de facilitar a questão de você se viciar nisso, porque tem liberação de dopamina, você ficar ali o tempo inteiro nisso, é o prazer imediato, tem a questão também de você ficar se comparando e acabar se deprimindo mais ainda. Então, não sei se foi nesse aspecto que você perguntou, se não for, a gente estende a Sim, na verdade foram duas perguntas, né? Sobre a questão do autoconhecimento envolvendo a rede social, mas também o desafio que a gente tem hoje é no sentido de educar os alunos que cada vez mais têm contato prévio com, né, a internet, o acesso à internet e também redes sociais no geral. Então, eu queria também saber como que você lida com esses desafios, porque você pega turmas que cada vez estão chegando mais de gerações mais recentes, né? Uhum. E como que você lida na hora de educar e de trazer esse aluno para mais próximo, sem que ele perca esse engajamento ali da aula, né? Do momento da aula. Aí é o desafio do professor do dia a dia, Tainá. É uma questão mesmo que essa geração está vindo cada vez mais internética, né? E assim, inclusive em termos de relacionamento, é fácil até você perceber. Você manda um WhatsApp para a pessoa, você liga, ela não atende. Você manda um WhatsApp, ela responde na mesma hora. Você já sabe que é dessa geração mais nova. Que eles estão tão acostumados com isso e dito pelos próprios especialistas da área. Não se sabe o que vai acontecer em termos de relacionamento daqui para frente, como é que vai ficar isso, porque a coisa vai mudar e vai mudar muito até em termos Sim. de relação. Então, assim,
Mas, no meu ponto de vista, tem que botar limite. Se você está falando dentro de sala de aula, é pôr limite para as coisas para conseguir manter a atenção e trabalhar cada vez mais com questões conversar a linguagem deles, né? Oferecer coisas que sejam atrativas e que vão, de fato, educar e trazer benefícios profissionalmente para eles. Não sei se respondi. Sim. O Calês, uma pergunta para você, que mandaram aqui no particular para mim, que é colega do Rio Grande do Norte, outro do Distrito Federal. Vai existir PDF da palestra ou não? Eu posso mandar sim, Valmir. Eu transformo esses slides aqui em PDF, e daí eu mando para, não sei se para o Felipe, para alguém, para algum de Pode vocês, mandar para o Felipe ou para a Karine mesmo, né? tá? E daí Tá, e a outra pergunta para o Felipe, se vai existir, vai ser disponibilizada a gravação, que perguntaram no chat, aqui no grupo. Tá gravando, Valmir. Eu acho que é só pegar a autorização daí com o Calezo, se ele autorizar. A gente normalmente a gente coloca no modo fechado lá no YouTube e disponibiliza o link por um tempo para o pessoal que quiser assistir. Acho que se não tiver problema, acho que a gente pode não, não compartilhar. tem, pode liberar, é um assunto que as pessoas precisam muito, eu acho. Pode Legal. liberar, sim. Então a gente coloca no YouTube de forma privada lá e manda o link para o pessoal assistir. Acho que Ok. Agora, doutor, posso fazer uma pergunta que é bem associativista? Como o senhor vê, como a gente pode fazer com que essa nova geração, que vai ser o futuro da veterinária, porque o senhor vê que os associativistas, tirando o Tainá, que é novinha, o Felipe, que é mais novo, são todos mais velhinhos, né? Como a gente envolve esses novos colegas, com essa ideia de associativismo, de pertencimento? Como o senhor vê aí essa forma de lidar, que seria interessante a Feveresp fazer para que a gente consiga que eles percebam o autoapoio, né, a autoajuda? Felipe, acho que a pergunta é para você. Ela falou senhor umas 3 ou 4 vezes, então não deve ser para mim. ele já começou a doer minha coluna. Acabou, não, o pessoal do associativismo é mais velho. Eu falei, nossa, Ô, Cris, é o que eu falei para Tainá, tem que falar a linguagem deles. Uma alternativa que eu acho que seria muito legal e que acontece dentro de empresa multinacional é chamar para eventos. As empresas contratam estagiários e tudo mais, né? Já são os colegas de graduação para participar desse mundo empresarial, entender como é que funciona, porque quem entra na veterinária, vamos colocar 99% dos colegas é por conta de clínica. Mas tem gente com perfil de liderança e tudo mais. Então é buscar dentro de universidades, buscar a Tainá, que é professora, não sei se tem mais gente que é professora e tudo mais, para estimular esse tipo de coisa, porque esse tipo de competência, ela não só pode, como deve ser treinada. É que muitas vezes as pessoas não têm essa noção, não têm esse conhecimento. Então, essa aproximação dessa galera numa comunicação que seja a linguagem deles, eu acho que já vai trazendo, rejuvenescendo todo mundo e tudo mais, porque todo mundo ganha, né? Eu acho que Obrigada, tem Caleison. outra pergunta aí da É, Ade Solange, é isso? Boa tarde, boa noite, professores, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, oi, boa noite, professores, tudo bom? Meu nome é Adme Ria, eu sou estudante do último ano de Medicina Veterinária pela FZE USP. E só para complementar a questão da Tainá, e acho que é uma parte da experiência de mim, que ainda estou na graduação, né? Bem diferente dos senhores que já são extremamente experientes em mercado e toda essa parte empresarial. Eu fiz parte do grupo de apoio pedagógico, que é um grupo entre docentes e discentes da graduação, em que justamente um dos nossos questionamentos era como não só a parte de estudos, mas como aproximar os alunos da graduação entre si, para a gente conseguir ter uma harmonia melhor em questão de trabalho, em questão
dos próprios, né, serviços veterinários, porque o meu foco era mais com o pessoal da veterinária, né? E a gente estava vendo e pesquisando essa parte que uma das questões foi realmente trazer aquela parte de estudos um pouco mais aplicado ao aluno, então deixá-lo mais, trazer essa parte mais autodidata para o próprio aluno, porque que nem a gente estava comentando também, mais cedo, né, nessa questão de que o público um pouco mais jovem, eles querem aquele conteúdo mais rápido, mais, entre aspas, superficial, por conta justamente também, eu acho, do poder que as redes sociais têm, principalmente na juventude de agora, né? Eu sou um pouquinho mais velha que a maioria dos meus colegas, mas eu consigo ver claramente a distinção, por exemplo, da minha turma, que é a última do 5º ano, né? A gente vai se formar esse ano agora, do pessoal que está entrando mais novinho agora, que são os novos alunos da graduação. Então, eu achei bem bacana, inclusive, muito obrigada pela palestra, professora, eu gostei bastante do assunto, acho que é bem pertinente também para a gente da graduação, porque a gente também está enfrentando justamente essas barreiras do mercado de trabalho, que são inteligência emocional, que são essa parte de corporativismo, de aprender a lidar com a equipe, né? Eu sempre penso que, independente de onde eu vou estar trabalhando, eu vou estar trabalhando com pessoas, então essa parte de inteligência emocional, gestão de emoção, são sempre temas importantes, é uma coisa que eu gosto bastante, então eu fiz parte desse grupo de apoio pedagógico e foi bem bacana. Inclusive, Adi, você pode convidar seus colegas, porque a gente continua com o simpósio para as próximas semanas também, Sim, vou enviando o convidar sim. link para eles, fazendo a Queremos seu propaganda. contato, Adi. Opa, vou deixar meu e-mail aqui. Podem me chamar assim. Bom, alguém mais? Tem alguma pergunta? Estão perdendo a introspecção aí, deixando a introspecção de lado. Se alguém quiser, pode abrir o microfone aí. Eu acho que foi tudo perfeito aí, Calixto. Podemos Obrigado. encerrar então, né? Podemos, vocês têm meus contatos também. Quem tiver dúvida ou quiser discutir alguma coisa, eu continuo à disposição sempre aqui. Mais uma vez, eu agradeço muito. Obrigado, Calais. Obrigada. Valeu, então, gente. Nós Boa que noite. agradecemos, viu, Caleis? Obrigada. Obrigado, Muito carinho. obrigada, doutor Caleso. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, Amém. amém.